Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, desejo encontrá-los felizes e preparados para realizar uma grande obra da parte de Deus, para Deus, em serviço a Deus nestes últimos dias. Iremos tratar essa noite para que vocês possam passar para os nossos irmãos, nos dias pelos quais vocês têm as suas escolas, seus estudos, do BAEL, o Deus que acolhe, sobre a lição 5 da nossa revista, que fala sobre submissão, bênção para o crente viver. Esse tema está baseado em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao 25, e tem como versículo-chave 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Tratai todos com honra, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai o rei. São três coisas básicas necessárias, né? Tratar todos com honra, amar os irmãos, temer a Deus, honrar o rei. Né? São coisas necessárias, são 4 coisas necessárias para o bom viver do cristão. Então, nunca esquecer de ter a sua revista ou seu encarto em mãos, não esquecer de ter a Bíblia, a palavra de Deus em mãos, não esquecer de ter uma caneta, de ter um lápis Lumicolor para marcar algumas frases ou algumas coisas importantes para que seja observada no momento do estudo. Mas, sobretudo, é importante ter a lição na cabeça, na mente, né? Preparar a lição para poder aplicá-la. Ok? E sobre a lição, é bom notar que aquelas 3 palavras básicas que vão permear toda a revista, que é saber, sentir e agir. 3 coisas importantes, né? Que a aplicação da revista vai depender muito dessas 3 coisas que são básicas. Porque eu tenho que deixar na mente do meu aluno, do nosso irmão que está do outro lado, que faz parte do grupo do BAEL, aquele que está ali para estudar a palavra, tem que deixar na mente dele a compreensão real do que significa a palavra submissão. Ele tem que entender qual o conceito da palavra submissão. E se é diferente para os cristãos e para os não cristãos. Né? Segundo, ele tem que sentir. Sentir é refletir, é pensar sobre o significado da submissão a Deus e ao próximo. O que é submissão a Deus? O que é ser submisso ao próximo? E o terceiro é agir. Agir já está na base de sujeitar-se. Né? Então, ou seja, eu já entendi o que é submissão, eu já entendi o que é submissa a Deus e ao próximo, agora eu tenho que entender o que é me sujeitar, é o meu agir, a minha ação. Sujeitar, a palavra sujeitar-se a Deus, e o que determina essa sujeição. Então, começando a nossa lição, é preciso estar preparado, tanto mentalmente, quanto, na verdade, reconhecer se há alguma falha em nós próprios, em si próprio, para que possamos aplicar essa lição com muita classe, com muita clareza, e algumas coisas que possam ser necessárias em nossa vida, porque muitas vezes somos um pouco insubmissos a alguma autoridade, e essas coisas são notadas pelas pessoas que estão diante de nós. É preciso fazer uma reflexão e pensar sobre isso, e analisar sobre isso, e aí, quando for aplicar a lição, saber discernir, né, o que de fato você entende, o que de fato você passou a entender e passa a aplicar com muita precisão aquilo que você primeiro já entendeu, primeiro já se resolveu para aplicar para os outros. Entendido isso, começaremos a nossa lição na página 33, onde a palavra-chave que está contida no contexto total dessa lição é a palavra chamada submissão. E o porquê Pedro falou sobre isso, né? Porque Pedro chama a atenção desses irmãos para a vida de submissão. Então, submissão no sentido de dever, um testemunho perante o rei, os senhores, o cônjuge e até perante o mundo perseguidor. Não para fazer a vontade que está expressa no seu colocar, né, sobre a pessoa, a questão da submissão, ou seja, o patrão, o empregador,
o chefe, o gerente, às vezes quer que nós façamos coisas, sejamos submissos a ele em situações que são contrárias à lei dos homens e contrária à lei de Deus. Aí é um caso que tem que ser analisado com muita classe. Tem que saber o que é de fato, o que fala o apóstolo Pedro a respeito dessa submissão. Portanto, é bom notar que quando Pedro fala sobre submissão, ele está falando sobre a vida cristã, que deve respeitar as leis dos homens, respeitar a autoridade que foi constituída sobre esses homens, que somos nós, e todos os homens. E esse respeitar as autoridades é não infringir, é não descumprir, desonrar a ordem pela qual nos foi passada, de modo que esse descumprimento seja algo que seja como se nós fôssemos iguais a qualquer tipo de pessoa. Como se nós fôssemos pessoas iguais a qualquer tipo de gente que está nesse mundo. Mas nós somos cristãos, não? Então, quando Pedro fala sobre isso, ele fala a respeito de alguém que tem compromisso com Deus. Alguém que está compromissado com a palavra, está ligado com a palavra. Ou seja, aprendemos na lição passada que a palavra santidade, ela significa separado. Santidade é alguém que está separado. É um processo de santificação. É um processo de separação das coisas deste mundo. E aprendemos na lição passada que a palavra santificação, ela significa, além de separado, ela significa que nós temos que viver e não falar. Não é no falar, mas é no viver, no comportamento. Ou seja, o meu comportamento tem que mostrar para as pessoas que me acompanham, que me veem, como alguém diferente, como alguém separado, como alguém santo. Não difere da submissão. Na submissão, existem padrões que são severos, que são maus, que são perseguidores, que são pessoas desonestas, e a gente tem que saber dividir ou separar as coisas, separar as situações, não é? Mas dentro do processo de submissão, nós temos que fazer de tudo, mesmo mediante o sofrimento, mediante a luta, a guerra que passamos, mediante a humilhação às vezes que passamos, por causa do nome de Jesus. Irmãos, de fato, não é muito fácil essa questão de submissão. Então, por isso que eu disse no início que é preciso que eu e vocês, faça uma análise da sua vida em relação à submissão, em relação ao seu comportamento perante pessoas. Abro um parênteses aqui para falar sobre essa época que nós estamos. Estamos numa época muito difícil, época de eleição. Época que nós tomamos partidos, né, pelo nosso candidato, pelo nosso partido, pela nossa decisão, pelo nosso time, pela nossa, por várias coisas que são pertinentes ao nosso comportamento, à nossa natureza. E isso nós temos que saber diferir do que é ser cristão. Ou seja, diferir das pessoas que não são cristãos, porque quem está diante de nós, hoje, por exemplo, os nossos irmãos, nós como líderes, né, e os nossos irmãos que estão diante de nós, eles estão nos observando, estão vendo como nós somos, qual o nosso comportamento. É claro que todos nós sabemos que somos falhos, mas existe o grau dessa falha, existe o nível dessa falha. E é por isso que é necessário que você possa ler essa lição com muito carinho, com muito cuidado, estudá-la antes de passar para os irmãos que deverão estar aí para ouvir essa lição. Na página 34, você tem que ter em mente o que significa a palavra forasteiro, nômades, cigano e peregrinos, né? Que vai dar no mesmo sentido. Peregrinos são pessoas que estão peregrinando de cidade para cidade, lugar para lugar. Ciganos são pessoas que não têm lugar fixo, lugar próprio. Desculpa. E os nômades também são pessoas que não têm um lugar fixo, uma moradia fixa. Mesma coisa são esses peregrinos. E quando se tratou de peregrinos, ou se trata de peregrinos, trata de pessoas que devem reconhecer que não são desse mundo.
Estão aqui de passagens que Pedro quer falar nessa página 34. Ele dá dois tipos de manifestações que são importantes no desprendimento dessas manifestações na nossa vida. Primeira coisa que diz, abstenção das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Segundo, é a manutenção exemplar do procedimento no meio dos gentios, né? Então são duas coisas bastante necessárias para serem avaliadas e estudadas e vividas, né? Primeira situação é a abstenção das paixões. O que é abster-se, né? Abster-se é privar-se, é privação de alguma coisa, né? Então é preciso privar-se de alguma coisa, abster-se de qualquer situação. Quando Pedro fala sobre isso, no capítulo 1, verso 22 e 23, ele pede que essas manifestações estejam vistas em nós. A abstenção das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E o que são paixões carnais, né? São aquelas coisas que nós somos apegados, aquelas coisas que nós defendemos ferrenhamente, como se fosse nossa, nos agarramos, né? Além dos pecados que lutam contra a nossa carne, tem os nossos próprios desejos. Então nós temos que nos abster disso, nos livrar disso. Aí você vai ver os textos, né, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, verso 2, sobre essa abstenção, porque quando a gente se abstém de alguma coisa em detrimento de outra, exemplo, nós nos abstivemos do mundo para buscarmos a glória, a esperança da salvação. O apóstolo Paulo também fala em Coríntios, capítulo 7, verso 1, não é? Ao livramento de toda impureza, abster-se das coisas que são impuras para viver uma vida pura. E o modo exemplar de vida, é muito repetitivo, mas é necessário falar sobre isso, seria a diferença que nós temos que viver diante do mundo, porque nós não somos deste mundo. Lembram quando eu falei sobre ser embaixadores? Que o embaixador vai para o outro país representar o país pelo qual ele é natural. Embaixador do Brasil na Holanda, na França, na Argentina, na África, no Japão, em qualquer tipo de país, ele é representante daquele país naquele local. Então ele vai com a lei daquele país pelo qual ele é representante, vai para o outro país, viver as leis daquele país, respeitar as leis daquele país, em detrimento da sua, sabendo ele que ele não é morador de lá, ele apenas está como peregrino, como passageiro naquele país, mas ele é representante. E o seu comportamento tem que ser de acordo com o país pelo qual ele tem as suas leis. E o seu comportamento não é de acordo com aquele país. Exemplo, aquele país, as pessoas bebem, as pessoas fumam, as pessoas têm alguns costumes lá que aqui no Brasil o cristão não tem. Então, se você pratica lá, você está sendo igual àquele país. Mesma coisa ser cristão. Ser cristão, nós vivemos num mundo pervertido, num mundo corrupto, de corruptores, de corrupção. Porém, nós não podemos comungar com a realização das coisas que eles fazem. Por isso que essa manutenção exemplar do procedimento no meio dos gentios, das pessoas do mundo, isso se torna muito importante. Página 35, o apóstolo Pedro vai falar sobre os cidadãos obedientes à lei. Aí vem agora a minha pergunta e a sua pergunta para o nosso irmão, para o aluno aí do BAL. Pode o crente, mediante as leis do nosso país, nosso estado, nossa cidade, se submeter ou ser obediente às leis que são impostas sobre a cidade? Aí vai ter várias respostas, né? Alguém vai dizer assim, mas pode e não pode. Alguém pode questionar como posso obedecer uma lei que vai contra os meus princípios, né? Bom, aí há de se pensar em leis e princípios. Há de se pensar em leis que ferem os princípios bíblicos. Há de se pensar em leis que ferem a natureza bíblica. Cito outro exemplo. Por exemplo, a qualquer momento, dependendo do que for consagrado aí nos governadores, no presidente da República, nos deputados, pode ser consagrado
a lei que vem imperar dentro do Brasil a questão do homossexualismo no casamento de homem com mulher com mulher. Biblicamente, isso não é aceito. Biblicamente, isso é uma aberração, isso é um pecado, isso é algo totalmente contrário às leis de Deus. Devamos receber, adotar essa lei de acordo com a Bíblia? Não. Porque a Bíblia, ela condena isso. Então, a nossa lei é a Bíblia. Porém, nós devamos ser muito pacíficos e pacientes em lutar contra esses tipos de coisas que vêm contra nós, que vêm contra a nossa decisão cristã, contra a nossa fé, a nossa prática de fé. Não é? Porém, no geral, nós temos que obedecer às leis que os homens que são colocados. Por isso é que eu repito que cristãos evangelicamente, que são cristãos evangélicos, pessoas que defendem a fé evangélica, devem observar, não é, aquilo que você tem poder em suas mãos para lutar contra aquilo que vem ferir os princípios básicos da lei do cristianismo. Senão, você vai eleger alguém ou colocar alguém lá no Senado, ou lá no Congresso Nacional, ou lá na Assembleia Legislativa, ou lá no governo do Estado, e ele vai, de repente, são pessoas que vão aprovar essas leis e você tem que obedecer essa lei pela qual ele vai aprovar a lei do homossexualismo, a lei do aborto, que é contra a Bíblia, né? A lei... são vários tipos de coisas que estão dentro da lei. Mas, no demais, no geral, nós temos que ser cidadãos do céu, obedientes à lei. Isso que Pedro vai falar aqui. Imagine a situação desses irmãos que Pedro estava falando para eles, que eram os forasteiros, os peregrinos, né? Eles estavam forasteiros e peregrinos, por quê? Né? Aí veio de novo aquele pensamento sobre Roma. Como era o governo de Roma. O que imperava no Império de Roma. Né? O que imperava era um governo totalitário, perseguidor, que tinha um pensamento apenas no caso de honrar o rei. Honrar o rei era adorar o rei, era reverenciar o rei como Deus, né? O imperador era conhecido como Deus, entendeu? E as pessoas estavam uma luta terrível para aqueles cristãos. E aí, por conta disso, eles foram taxados como pessoas que não queriam se dobrar perante a lei daqueles reis. E foram muito maltratados também por causa disso, por causa do incêndio. E o imperador de Roma, ele travou uma perseguição muito grande sobre esses cristãos por causa de suas normas, de suas leis que estavam sendo aplicadas. E aí Pedro chama a atenção deles, né, para que esse sofrimento que estavam passando fosse alguma coisa que eles pudessem ter uma certa submissão a respeito do que estavam passando. Respeitar as leis que aqueles homens tinham, mesmo em detrimento de serem mortos, perseguidos, maltratados, presos, né? Muitos foram presos, muitos foram mortos, muitos foram torturados, né? Por causa dessa perseguição que havia contra os cristãos. Ainda mais que surgiu um boato naquela época que eles faziam um tipo de culto a demônios, né? Porque quando falava da morte e comer o sangue de Cristo, aliás, me desculpa, beber o sangue de Cristo, comer a carne de Cristo, eles estavam como se tivesse uma expressão, como se estivesse fazendo um canibalismo. Eles eram tidos como pessoas que estavam num tipo de religião, né, um tipo de seita canibal, ou seja, que comiam carne de pessoas humanas. Então esse mal trouxe aos cristãos naquela época de Pedro uma perseguição terrível. E Pedro escreve para que eles sejam cidadãos obedientes à lei, cidadãos dos céus, cidadãos da terra, obedientes à lei dos homens. Então, essa questão é muito, muito complexa, e é por isso que você precisa estar muito preparado para, quando ler essa revista, entender. Não dá tempo de falar sobre tudo aqui, porque é muita coisa, e o nosso tempo de explicação tem que ser rápido, mas é interessante que você entenda, não é, que a maneira de agir do crente
é pela prática do bem. No versículo 15 do capítulo 2 de 1 Pedro, ele vai falar que a maneira de agir, a maneira de você responder na sua submissão é pela prática do bem, para fazer emudecer a ignorância dos insensatos, para que quando ele fizer o mal contra você, na sua reação, pela prática do bem, ele possa sentir a ignorância que ele tinha e descobrir que você de fato é um cristão. E o seu exemplo de cristão pode inferir no coração daquela pessoa uma palavra de santidade para ele, uma palavra de conforto para ele, porque ele está vendo que você, de fato, aquela pessoa de fato era um cristão. As autoridades que enviadas para castigo dos malfeitores, mas os cristãos não eram malfeitores, eram tidos como malfeitores por causa do boato que se colocou contra eles. Mas eles tinham que sofrer em detrimento desse tipo de situação. Não sei se você está entendendo o que quer falar essa lição a respeito dessa situação. Mas eu oro a Deus para que você entenda, não é, que essa perseguição e essa luta que eles passaram debaixo de uma lei severa e perversa, Pedro disse que tem que ser feito a vida de cidadão do céu, obediência à lei que estava sendo imposta, somente pela prática do bem. Pratique o bem, faça o bem, procure fazer o bem. A gente vai falar na próxima lição, na próxima página, sobre o comportamento da liberdade. Começa na parte 35, aqui no fim, o sentido cristão de liberdade. O que é ser liberdade? Você vai dizer, mas como pode ter liberdade se vivemos debaixo de uma lei severa e por conta dela somos perseguidos? Mais uma vez, essa palavra liberdade vai ser no sentimento da sua alma, no seu coração, contristados, porém não desanimados. Capítulo 1, verso 6. Contristados, porém não desamparados. E a aprovação que foi falada naquela lição, ela é temporária, ela não é uma aprovação que vai durar permanentemente, mas ela tem um tempo, um começo e um fim. Então, quando fala no sentido de ser liberto, nós temos que entender que essa liberdade, ela não está taxada em alguma coisa que você foi sentir liberto por uma obrigação, forçado por alguém, mas algo que vem do profundo do seu coração, porque você entendeu que a palavra de Deus trouxe a você a libertação. Capítulo 8, verso 36 do livro de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É aquele sentimento, né? Você está pronto para viver, mas pronto para morrer, por amor ao Evangelho. Pense nisso. Pense nessa liberdade. Não é uma liberdade para sermos libertinos, mas uma liberdade para vivermos a vida santa em relação à prática do bem, em busca da realização da prática do bem. Então, meus amados irmãos, como somos livres, somos servos de Deus. Nossa liberdade é na esfera do serviço a Deus. Quando pensamos em liberdade, a nossa revista diz que a nossa liberdade está na esfera do serviço a Deus. Ou seja, em Deus nós somos libertos. Tem que pensar nas coisas lá de cima. Colossenses capítulo 3, né? De onde vive Deus, onde está assentado Deus, onde é os céus. Pensar nas coisas que são lá de cima. Liberdade cristã é fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Ou seja, sempre relacionado a fazer aquilo que é a vontade de Deus, né? E servir a Deus. A conduta do cristão, diante dos mais diversos relacionamentos, pode ser assim orientada, né? Ou seja, a condução da nossa vida tem que ser uma liberdade cristã, entendendo que nós estamos submissos aos homens, mas primeiro somos submissos a Deus. Nós servimos a Deus. A nossa vontade não é a vontade nossa. Como disse o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, vivo-a no Filho de Deus. Capítulo 2, verso 20 de Gálatas, né? Ele lembra que Paulo disse que
Agora a liberdade dele está em Cristo. A vida dele está em Cristo, né? A Atos também diz, né, que já não tenho minha vida como preciosa, contanto que faça cumprir o ministério pelo qual eu recebi. Eu recebi. Atos 20, 24. Então tem que botar na mente que a nossa vida cristã, ela tem alguns embates necessários de nós aprendermos. Essa lição, essa revista, ela veio num tempo muito bom para o nosso aprendizado. Então, meus amados irmãos, é muito necessário que possamos ter em mente, não é, a nossa vida perante o Senhor nosso Deus, na liberdade de servirmos a Ele como servidores que adoram ao Senhor em todo sentido. Estou na página 37, e na página 37, Pedro vai falar no ponto 4, a submissão dos empregados. Como ser submisso ao patrão, ao diretor perseguidor, ao líder que maltrata, àquele que quer o mal nosso. Existem leis, né? Leis humanas, existem normas trabalhistas, existem regras trabalhistas que devem ser honradas perante os homens, né? E devem ser honradas dos homens para com seus empregados. Na época de Pedro, não havia a relação não havia patrão e empregado. A maioria das pessoas pobres eram escravos. E todos sabem que escravos eram pessoas que não tinham valor algum. Eram seres humanos que não tinham valor algum. E, na verdade, nem eram considerados como seres humanos, mas como uma raça inútil, né? E naquela época existia a escravatura, né? Então, o apóstolo Pedro não vai falar, como já falei no início, eu acho, não para pessoas qualquer, mas para cristãos que estavam passando por período de perseguição muito grande, e tinham patrões, e tinham donos, pessoas que estavam ali sofrendo esse tipo de coisa, mas pessoas que estavam, de fato, tinham que viver, de fato, como pessoas submissas, não por causa da lei dos homens, mas por causa da lei de Deus. Por causa da submissão a Deus em respeito àquilo pelo qual ele vive, ele prega. Então, devem dar testemunho mediante a submissão, e a motivação para os servos serem submissos é o temor a Deus. Você vai ler para os seus irmãos, nossos irmãos, Efésios capítulo 6, 5 a 8, e Colossenses 3, 22, vai falar sobre essa submissão em meio à chefia, liderança, diretoria, gerência de pessoas que são perversas. São meio que contraditórios, mas tem que observar que nós somos cristãos. E aí Pedro fala na letra A, na letra B, sobre o sofrimento do servo que é submisso, e vai mostrar o comportamento do servo que agrada a Deus, é suportar as aflições quando praticar o bem. Vai mostrar nesse capítulo 1, verso 19, capítulo 2, desculpa, verso 19 a 20. Vai mostrar também, confirmando isso em Filipenses 1 e 29, falar nessa relação. E no ponto 2 dessa página 37, vai falar sobre exemplo máximo de submissão. Então, ele vai dizer assim na primeira frase: o cristão deve recordar-se de que ele foi chamado à santidade, né? O verso 21 vai dizer assim, que nós fomos chamados para sermos santos, repetindo para fixar na mente, santidade é separada, é diferente. Ou seja, nós não podemos fazer igual às pessoas que são nossos pares, que trabalham conosco, porque nós somos cristãos, temos que viver e fazer da forma diferente. Então, o exemplo máximo de submissão é saber reconhecer que somos chamados por Deus para termos uma vida diferente das demais pessoas. A santidade de vida, o viver na luz de Deus, né? E letra A realidade do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu? Cristo sofreu justamente ou foi injustamente? Ele revidou? Ele reclamou? Cristo chegou a dizer que eu queria parar do sofrimento porque
estava sendo injustiçado? Não, não. Quando ele quis parar, quando ele orou, Pai, tira de mim, passa de mim esse cálice, não era por causa da injustiça do sofrimento, mas era por causa do tamanho do sofrimento, do pesar do sofrimento, da luta do sofrimento, do que ele ia passar na cruz do Calvário. Ele estava pensando como um homem, ele estava pensando que iria passar por um sofrimento tão severo que era insuportável. Passa de mim esse cálice. Note que a sua angústia no momento da oração foi tão grande que ele suou sangue. Então ele pede ao Pai que passe esse cálice, mas não era por causa do sofrimento da injustiça. Não era por causa da injustiça, mas era por causa do tamanho do sofrimento que ele estava passando e sentia na pele, na sua carne, a angústia do sofrimento. Então, a realidade do sofrimento, página 38, vai nos mostrar qual foi a natureza do sofrimento, né? Então ele descreve a intensidade, né? O tamanho do sofrimento. Ele vai levar ao nosso pensamento o tamanho, a intensidade que Jesus passou pelos nossos pecados. E Pedro experimentou isso. Lá, nós vimos lá em Atos, capítulo 4, que o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles passaram por coisas, né, ali naquele capítulo 4, de serem muito maltratados, muito injustiçados. E aí eles permaneceram firmes no propósito de servir a Deus diante dos homens, né? Então, o sofrimento de Jesus foi injusto, porque ele não fez por onde, né? Ele não pecou, não é? Não havia dolo na vida dele, não havia erro na vida dele, né? Então, inventaram contra eles falsidade. Ele sofreu um julgamento injusto, né? Ou seja, as palavras que foram dele foram verdade, mas inverteram com mentira. Soltaram Barrabás e prenderam Cristo, soltaram injusto e prenderam e mataram o justo, né? Agora, Pedro fala sobre a perspectiva da justiça. Ou seja, sofrer aqui por um bem maior. Sofrer aqui por algo maior. Não, se eu penso em salvação, se eu penso em céus, eu não posso estar apegado às coisas deste mundo, agarrado ao sofrimento deste mundo, agarrado aos valores desse mundo, abandonar a fé por causa da perseguição e das lutas nesse mundo, porque eu espero ter uma perspectiva, ter uma esperança de coisas maior. Diz o texto que Jesus foi ultrajado, sofreu todo tipo de agressão verbal, de ofensa, ofender a sua honra, mas ele não devolveu, ele não revidou com a mesma moeda. Foi maltratado, sujeitou-se a agressões físicas de vários tipos. Em lugar de invocar o sofrimento, ou aliás, o julgamento do inferno sobre os seus algozes e perseguidores, entregava-se àquele ou para aquele que julga retamente a Deus. Romanos capítulo 12, verso 18 a 19, você vai ler algumas coisas a respeito desse texto. Então, como já falamos, Atos 4, capítulo 4, versos 17 e 21, mostra que Pedro e João passaram por essas ameaças, né? Mas veja lá o que foi que ele disse, né? Vocês acham que importa negar a Jesus, servir aos homens e negar a Jesus, negar a Deus? Então, ele respondeu para os homens, né? Eles não podiam ficar calados. Eles não podiam ficar calados mediante ameaças e sofrimentos. Porque ele sabia, ele tinha uma perspectiva de coisas maiores. E letra C, o valor do sofrimento. Para que esse sofrimento serve? Tem algum valor? Cristo sofreu em vão? Não. Pedro encorajou os irmãos, os peregrinos, os forasteiros, que sofrem, a refletir sobre o resultado do sofrimento de Cristo. Qual foi o resultado? Ele carregou sobre nós, sobre os seus ombros, nossos pecados, em seu corpo. Ele resolveu nos salvar através da sua própria vida. Ele expiou, ele morreu, ele sacrificou a sua vida em relação à nossa. E a última coisa é a concessão de uma vida nova.
Se você não acredita em nova vida, nos céus, com Deus, não adianta ensinar sobre submissão. Mas se você acredita em nova vida ao lado de Deus, em vida eterna, pode falar sobre sofrimento, pode falar sobre submissão, pode falar sobre esperança, pode falar sobre justiça, pode falar sobre perspectiva de dias melhores, de céu, de glória, pode falar sobre desprendimento das coisas deste mundo, porque você agora está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Meu amado irmão, quero concluir, e a conclusão eu faço de acordo com o que está escrito na nossa revista, na página 39, que tem 7 perguntas pelas quais elas são feitas em 2 viés. Para mim e para a pessoa que está me ouvindo, no caso você e o seu ouvinte, para que essas respostas sejam positivadas de forma a que, se houver alguma coisa que seja negativa, sejam elas colocadas como positivas, ou melhoradas, ou acertadas diante de Deus como positivas. Número 1. Tenho alguma dificuldade para dominar as paixões carnais? Número 2. Enfrento obstáculos para manter procedimento exemplar entre incrédulos? Quais são as restrições para a sujeição do cristão a toda instituição humana? Que problemas tenho enfrentado para viver dentro dos limites da minha liberdade? O Evangelho tem trazido para mim algum sofrimento na relação com os superiores? Como tem sido a minha reação diante das pessoas sofridas por ser cristão? Penso que é possível tomar como modelo o sofrimento de Cristo? Por quê? São essas 7 perguntas que traz a nossa conclusão. Meu amado irmão, meu desejo é que você seja muito abençoado, que eu possa ter ajudado você nesse estudo e que você possa ser bem sucedido no seu ensino, no seu aprendizado, em passar para os nossos irmãos aquilo que aprendemos. Que o Senhor nosso Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos. Que você seja instrumento de Deus para falar da palavra de Deus ao coração dos nossos irmãos. Que Deus te ilumine. Que Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos. Que a sua casa seja cheia de bênçãos. Que os seus familiares sejam cheios de bênçãos. E que você possa partir para o pensamento positivo perante o Senhor, porque Ele tem grandes coisas a fazer na tua vida. Que a paz de Deus preencha o teu coração. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Pastor Manassés Santos, um abraço.